transformar, né, o fazendeiro comum em um empresário rural, um empresário como qualquer outro, né, tratar a sua empresa como qualquer empresa trataria, né, dentro dos preceitos. E a gente fala muito sobre estratégia, né, e quando a gente fala muito sobre conseguir enxergar a estratégia além da operação. A gente vê muito produtor rural preso na questão operacional, né, que ele está ali muito focado no dia a dia da fazenda e ele perde, né, ali muitas vezes uma visão mais ampla, né, uma visão do mercado internacional, da geopolítica, do mercado interno, do que ele tem que fazer para se proteger, que às vezes ele dentro de casa está perfeito, mas o da porteira para fora, ele acabou não se preparando para aquilo, né? E aí vem toda a questão do que a gente traz muito aqui dos fatores não controláveis, né? Que aí vem mercado, aí vem eventos climáticos, políticos, crise econômica, né? E que a gente sabe que no fim das contas, a gente tem muitas vezes, nesse momento, você tem produtores que estão tendo uma excelente produtividade, uma excelente produção, e mesmo assim não estão tendo resultado econômico, né? Como é que você enxerga essa preparação estratégica do líder de fazenda para lidar com esses aspectos? Entra o processo de educação, o processo de conscientização. Eu costumo dizer que na vida nós temos minutos de inspiração e anos de transpiração. Toda mudança gera resistência. E no produtor rural ainda com um agravante. O avô dele fazia assim, o pai fazia assim, ele faz assim, e aí é um mundo que a gente precisa quebrar esse paradigma, modificar a cultura do campo. Então, na educação, no treinamento, na sucessão, existe uma oportunidade da gente mostrar o valor de uma gestão bem tida, de uma gestão focada em resultado, focada em validar as operações ao ponto de elas se tornarem mais rentáveis, de não sacrificar a rentabilidade em prol do rendimento. De olhar para o solo, e ele conhece melhor o solo dele, porque aquilo que se aplica à minha fazenda não necessariamente se aplica à fazenda dele, cada cenário é um. Então, olhar para o solo dele com um cuidado também econômico e financeiro. Isso é importante. Sim. E aí eu acho que é um dos trabalhos, né, provavelmente, da consultoria de vocês, né, que é estruturar e conscientizar esse produtor para que ele possa entregar essa gestão, conhecer e aprender com ela. Porque a gestão ela não é tão difícil assim depois que você instaura a cultura. Gestão nada mais é do que gerir as informações, criar critérios, criar procedimentos e processos e respeitá-los. Quando a gente consegue fazer isso, a gente quebra, obviamente, uma série de gargalos no procedimento, né? Quando a gente respeita as etapas do processo. A fazenda é uma empresa ao céu aberto. E como qualquer sistema, né, onde a gente precisa de 3 pilares, hardware, as máquinas, software, o sistema, nós também precisamos das pessoas. Então, é o tripé de qualquer, né, sistema, é ter as máquinas, os equipamentos, ter o sistema que funciona, ou no caso os processos, mas ter as pessoas. Não é muito legal você esclarecer isso, até porque a gente, né, fala e o produtor rural se orgulha, né, disso, da paixão que tem pelo agro, da paixão histórica que vem, né, de lembrança de família. Eu mesmo, pô, aprendi a guiar na fazenda e trator e não sei o que, muita cavalo. Só que às vezes essa paixão demais, ela é cega, né? Tem um livro que é o Mito do Empreendedor, que até fala assim: quanto melhor você é tecnicamente, mais chance do seu negócio dar errado, porque você fica muito focado ali na produção e esquece do restante. Vou contar nesse podcast que eu nunca contei nenhum, tá? Aí, ó. Eu sei fazer todas as operações da fazenda. Eu aro terra, eu gradeio, eu sei fazer tudo, eu tenho os treinamentos, mas eu faço isso de madrugada muitas vezes para virar turno e não deixo de fazer gestão. Aí, ó. Então, eu acredito que quem não sabe fazer não sabe comandar. Pronto. É por isso que eu aprendi as operações. Como que eu vou criticar ou avaliar a qualidade de uma operação se eu não souber executar? Muito Então, bom isso de colocar para a turma nova também, para a turma jovem, que já nasce no berço de ouro e fala, mas tem que sujar a botina, tem que ficar sem dormir ou acordar cedo. Mandar um abraço para o meu amigo Savino da Singenta. Como ele disse, ele mandou uma bota de presente para mim, que ele fez uma campanha na Singenta, onde ele fala que tem que sujar o pé na terra, né? E é isso, né? A gente tem que estar em contato com o nosso solo, entender, sentir, para poder fazer aí sim uma gestão mais completa.
e equilibrar isso, né? Não é que a paixão não vai te cegar, né? Na terra, você vai fazer aquilo como parte do processo. Eu costumo dizer, né, que o terno a gente não coloca para parecer da cidade. O terno a gente coloca para valorizar o campo. Pronto. A gente não deixa de sujar a mão, sujar a terra quando precisa, mas a gente também sabe valorizar o nosso agronegócio, que tem milhares, milhões, bilhões de reais investidos no solo todos os anos e que exige uma gestão muito maior do que uma loja, muitas vezes, que não tem tanto dinheiro investido e que tem uma gestão muito mais apurada. Né? Pronto. E com menos riscos, né, vinculados ao tempo, ao clima, né? Quantas coisas não dependem de nós no agro, né? Mas quantas coisas que nós podemos fazer para quando as que não dependem de nós acontecerem, nós estarmos preparados. Perfeito. Eu não posso, por exemplo, controlar a seca, mas eu posso preparar a minha planta fisiologicamente para ela resistir mais quando houver uma seca. Eu não posso preparar, por exemplo, controlar as pragas, a proliferação, mas eu posso preparar e blindar a minha planta para quando as pragas vierem ela estar pronta. Eu não posso controlar os fungos, as bactérias, eu não posso controlar a murcha, por exemplo, mas eu posso controlar a fisiologia da minha cana para quando vier a murcha, ela sentir menos. O meu sistema radicular, a minha descompactação, a minha calagem, a minha gessagem, a minha nutrição, os meus adubações foliares. Esse ano aconteceu um desastre nas nossas propriedades, eu publiquei na rede. Teve uma explosão climática, 100% dos meus canaviais de plantio deitaram. Simplesmente deitaram. Muito lugar deitou inteiro. Na sua região aqui. Inteiro. E aí? Agora é administração. Eu vou aguardar de 10 a 15 dias, vai subir o ponteiro, eu vou maturar essa cana e talvez antecipar um pouco a colheita. Eu vou trabalhar dentro daquilo que eu tenho na mão e administrar os desperdícios. E saber que os eventos não controláveis sempre vão aparecer, né? A questão é como ele vai te atingir e que decisão você vai tomar em cima disso, né? O que não pode acontecer é eu ser o evento não controlável. Nossa. Tudo aquilo que Deus manda, a gente aceita e trabalha com aquilo, né? Mas aquilo que está sob o meu comando, sobre as minhas mãos, eu tenho que tentar errar menos. Isso faz toda a diferença, né? Mas é muito bom isso para tu entender, porque muitas vezes a gente vê, eu não sei se é do produtor rural brasileiro ou do ser humano, eu acho que isso é do ser humano, que ele tem que se auto sustentar na rede de amizade ou na rede comercial e muitas vezes falar e bater o pé que ele faz daquele jeito, só que sabe, só tá caindo pro buraco. Qual que é um dos maiores destruidores de produtividade do campo e de qualquer negócio que eu já trabalhei? O ego. O ego disso. O ego humano. É complicado. E como equilibrar o ego de alguém que é líder ou vai ser líder do negócio? Eu acho muito fácil equilibrar o ego. Basta você entender que você está num pálido ponto azul, com 8 bilhões de habitantes, diante de um universo em que a Terra é uma poeira cósmica. Pronto. Equilibrar o ego é entender o tamanho da nossa pequenez. Né? Se a gente entender o quanto nós somos frágeis e o quanto nós somos temporários na Terra, a gente equilibra o ego facilmente. Trazendo, né, essa visão de fatores não controláveis versus que a gente também acabou falando aqui, né, das pessoas e de preparar a gestão, e a gente traz esse contexto, né, de família. A gente sabe que um dos eventos não controláveis, uma parte disso vem de família, né, vem do conflito, do não querer mais ser sócio, do me dar a minha parte, vamos dividir, e não aceito aquela pessoa naquela posição, né? Então nas melhores famílias acontece isso, né? E você está me falando aqui de uma história de muitos anos, né? Então não é de agora, né? Que a Bege Lourenço está trabalhando, né? Então vem de outros setores que chega no agronegócio. Então quantas decisões ao longo dos anos aconteceram para que você hoje esteja na posição que você está, sendo um familiar, né? Tá ocupando agora. Mas podia não estar, podia não ser, podia ter desfeito tudo lá atrás, né? O que você traz um pouco da experiência da sua família, do negócio familiar, que estruturou e chegou até aqui nesse grau, nesse nível de organização? Bom, eu fui forjado de uma forma muito dura.
eu fui contratado pela minha família após trabalhar e criar a minha carreira fora da empresa. Então, eu morei na Itália, morei nos Estados Unidos, morei no Canadá, eu tive diversas experiências, fui estagiário na predileta, aí permaneci por quase 5 anos lá, trabalhei em outras empresas, tive experiências de office boy, de contador de nota fiscal, até experiências em cargos maiores. Então, a gente foi criado para entender que a gestão exige conhecimento, né? E aí entra a questão de maturidade, né? Acho que todos os momentos da nossa vida nós vamos aprendendo um pouco, evoluindo e amadurecendo a forma de trabalhar. Problemas de relação humana sempre existirão. Entretanto, os problemas não devem superar as relações humanas, né? Nós devemos superar os problemas, né? Acho que não deve ser inversamente proporcional. Quando a gente consegue administrar o nosso ego e entender o nosso propósito, as coisas ficam mais fáceis. Mas aí vocês criaram, né, até trazendo bem do modelo prático, que você com muita clareza falou, estou o CEO da Agropecuária Nós não somos nada, somos passageiros, né? Sim, assim, né, é uma clareza de papel, de função, de propósito, de um lugar que já tem uma organização que em algum momento lá atrás decidiu, inclusive, abrir o lado do agronegócio qual você está hoje, né? Como é que funciona isso, né? Porque acho que para a gente que está aqui é muito óbvio, porque a gente lida com isso, mas tem muita gente que quando a gente fala de governança, quando a gente fala da empresa familiar, ainda parece tão distante, né? Ainda só remete mesmo a lembranças até ruins de negócios em família, né? E tem casos de sucesso, né? Bom, na vida a gente tem que fazer aquilo que a gente sabe fazer, e não necessariamente a gente sempre vai fazer aquilo que a gente gosta de fazer, né? Então, as aptidões e o esforço que a gente tem para determinadas áreas vão garantir as decisões que nós teremos. No caso do meu grupo, né, do nosso grupo, uma empresa não coloca dinheiro na outra, né, cada uma se sustenta dentro do seu próprio negócio, para você não colocar dinheiro bom em lugar ruim, assim sucessivamente, não perder o controle. Existe muita organização, existe consultorias, né, como eu disse, existe gestão. A gente procura aprender todos os dias, trocar informações, aprender com o mercado, ter a humildade de ouvir. E o dia a dia é trabalho, né? Trabalho, esforço, dedicação. Graças a Deus ainda tenho meu pai ativo como CEO da Elite, né? Que consegue aí ter um cabedal de conhecimento muito grande. Tem uma irmã que também está na Elite ali, é uma irmã mais velha que está com ele na Elite. E eu estou nos imóveis e nas fazendas por uma questão de aptidão, né? E também por uma questão de ter me preparado, né, para esses processos aí. Então a gente se prepara todos os dias, mas com muita humildade, ouvindo, aprendendo e tomando as decisões para que a gente cometa erros novos, não os mesmos erros. Errar é possível, mas vamos errar diferente. Repetir, né? E quando você falou do seu pai, né, de o que seu pai teve de visão para falar, deixa o Juliano lá seguir a vida dele, o começo da vida dele, fez estágio fora e morou fora aqui, e eventualmente ele ia perder o Juliano aqui do nicho familiar e quem sabe até, né, de estar participando do negócio da família. Ele correu esse risco, viu? Então, eu sei muito bem disso e a gente trata, né, disso com alguma frequência. Então, muitas vezes os pais falam, não, deixa eu deixar ele perto de mim aqui, porque aqui fica dentro de casa e eu protejo. Só que esse é um erro muito grande também, né, porque se você deixar e vai voltar, né, do jeito que você voltou com casca, você entende hierarquia, você entende de pessoas, né, você vem para agregar, não para continuar, quem sabe, o mesmo sem evoluir a empresa. Então, o que acho que passa na cabeça de um pai, ou como deveria ser a cabeça de um pai na hora de deixar o filho seguir para talvez voltar? Eu não consigo falar pela cabeça do meu pai, mas eu consigo, como pai, falar, né, pela minha cabeça como eu pretendo fazer com os meus filhos. Eu acredito que a vida ela é difícil, ela é dura e a gente precisa expor os nossos filhos às intempéries da vida real para que eles aprendam, né, ensiná-los. Claro que com muito apoio, dedicação e amor, mas nós precisamos construir. No caso do meu pai, ele foi um grande professor, meu pai sempre me deu todas as oportunidades de estudo, de formação, né, e eu agradeço muito por isso, e também deu a confiança de deixar com que eu trilhasse, né, o meu próprio caminho no processo de construção. Então, esse aprendizado fora, obviamente, que nos ensina muito,
mas o que mais nos ensina é a humildade de olhar todos os dias para o nosso negócio como se nós tivéssemos algo a aprender. De ouvir a equipe que está pseudo abaixo, mas na verdade deveria estar ao lado. É ouvir todos aqueles que nós comungamos os valores, né? Então, como pai eu digo, a gente tem que expor os nossos filhos ao mundo real e prepará-los para enfrentar, sem jamais fazer com que eles percam os seus valores morais. Isso é muito importante, são inegociáveis, e os seus valores também de sentimento, né? Que eles possam se sentir úteis com aquilo que eles fazem. Né? Essa é a nossa busca. Mas eu sou um pai jovem ainda, tem muito que aprender. Tempo para validar isso aí. Vocês têm, de alguma forma, uma preparação ou algo que venha de maneira, vamos falar assim, uma diretriz da empresa em relação à família para a preparação dos jovens? Isso é algo, uma política dentro da empresa? De certa forma talvez não completamente burocratizada, mas nós já temos, né, uma cultura familiar. Minha família é de origem muito simples, né? Passaram muita dificuldade, meus avós vieram, como eu disse, da Itália, não tinha nem o que comer. Então, para aqueles que não tinham absolutamente nada, o pouco e que conseguiram e conquistaram foi sempre amplamente valorizado, com muito esforço, suor. Meu avô me deixou uma herança que me emocionou muito, né? Quando meu avô faleceu, né? Teve um câncer de pulmão, porque na Segunda Guerra Mundial eles começavam a fumar para matar a fome, lá com 12 anos, e ele trouxe esse hábito, né? Fumou tinha parado já fazia 15 anos, mas acabou tendo câncer de pulmão. E ele me deixou uma herança que eu demorei para interpretar, mas depois a amiga que entregou essa herança me explicou o que era um canivete com um trem de unha do lado. Essa foi a herança do meu avô, né? E aí ela falou, bom, trem de unha para você cortar a unha para manter as mãos limpas, né? E o canivete é um sinal de trabalho. Então mantenha as mãos limpas e trabalhe duro. Essa foi a herança do meu avô. Que a gente procura levar para a vida através das construções e pretende passar para os nossos filhos para que eles possam ter erros diferentes dos nossos, né? E não ter tantas batidas de porta, né? Então o processo de sucessão ele depende da comunicação. Uhum. Se houver uma boa comunicação, eu acredito que tem tudo para haver uma boa sucessão. Muito bem, e partindo aqui para um rumo final aqui do nosso papo, eu queria que você pudesse deixar, se você puder deixar um conselho para aquele produtor rural que hoje está pensando, né, ele está numa região propícia ali para a cultura da cana-de-açúcar, e ele talvez não conhece, não entende, tá mais em outra atividade, mas que tem vontade de entrar nisso, né? Qual o conselho que você dá para o cara que está entrando agora? Bom, primeiro que a agricultura é cíclica, a tempestade não será para sempre, haverão momentos bons e momentos ruins. O planejamento ele faz toda a diferença para suportarmos os momentos ruins e superarmos, para aproveitarmos os momentos bons, para criarmos pulmão e caixa. A cana-de-açúcar é uma cultura maravilhosa, extremamente sustentável, aproveitamos tudo dela. Ela tem diversas oportunidades de crescimento, ela é a motriz energética do planeta através da bioenergia, dos biocombustíveis, ela produz energia elétrica, ela produz combustível, ela produz açúcar, que é alimento, ela produz também lignina, que é celulose, enfim, ela se aproveita absolutamente tudo dela, os resíduos ainda são utilizados, né, para enriquecer a agricultura. Então, sejam bem-vindos ao mundo da cana, mas venham com planejamento, venham com gestão para que possam sobreviver às intempéries. Todas as culturas passarão por momentos bons e ruins, não se iludam com as altas temporárias e também não se deprimam com as baixas temporárias. A agricultura foi e sempre será cíclica e sobreviverá nela aquele que tiver a melhor gestão. Gostou do que você acabou de ver? Muito bem, meu amigo, esse é um corte do podcast Fazendas Infinitas. Se você ainda não nos conhecia, considere se inscrever no canal, deixa o like, comente e envie esse episódio para quem você entendeu que precisa desse conteúdo. E não perca o próximo episódio do Fazendas Infinitas.